Povo santo que roga, que te ama, que te adora e sente saudade e te quer bem. Minha herança é ser Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém. Glória a Deus, aleluia. Sonhamos tanto com este dia, então eu canto a melodia. Eu sou no porto da salvação, espero Cristo meu coração. Jerusalém, 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 eu te adoro, eu te amo, te quero ver com minha vida por você. Amém. Boa noite, irmãos, irmãs, preciosos, família do Senhor Jesus. Deus abençoe cada coração sincero nesta noite. Nós cremos que Deus está fazendo maravilhas em nosso meio, nos revelando a sua palavra, colocando em nós o desejo fervente de penetrar nas regiões celestiais da sua presença. No nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, Ele nos concede esse privilégio
essa grande honra de estarmos mais uma vez unidos convosco para juntos partilhar do pão da vida, comer desse maná da panela dourada, qual Deus permitiu que nessa era viesse para nós. Nós estamos alegres e muitíssimo agradecidos por todas as bênçãos, todas as obras que Deus tem feito para nós, está fazendo e ainda vai fazer. Rogar a Deus que cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, de todos aqueles que estão sempre nos acompanhando, possa pegar parte de cada, pegar a palavra do Senhor de bom grado, com desejo, com alegria, e deixar ela te dominar, guiar os teus passos, guiar a sua vida. Nós estamos, meus amados irmãos, como sempre tenho dito e da parte dessa tecla, às portas de um grande acontecimento. Espero que esse acontecimento, quando se manifestar, não pegue muito de surpresa, porque tem brincado, tem subjugado as coisas de Deus, tem descrito na voz de Deus. Mas que o Espírito Santo tenha misericórdia de você, minha irmã, e você, meu irmão, e sabemos que nós precisamos mais e mais do Senhor. Deus abençoe a todos que sempre se esforçam para estar conosco e ao mesmo tempo também juntamente conosco nessa mesma faixa, se alimentando do pão dourado, né? O pão da panela dourada, palavra revelada, manifestada no nosso meio. Deus abençoe, que tenha esse imenso prazer em vos cumprimentar, como sempre, esse ministro, o irmão em Cristo, Roberto Santos. Reside aqui em Álvares Machado, e a nossa reunião lugar de reuniões aqui em Álvares Machado está situado na rua dos Alagoanos, número 15, aqui no Jardim São Francisco, aqui em Álvares Machado, São Paulo. Se você deseja nos fazer uma visita, será bem recebido quando vier. Então, se você um dia desejar vir, nós estamos aqui, a porta aberta, te esperando para juntos engrandecermos a nossa lugar. Nós não estamos atrás de popularidade, nós estamos naquela corrida louca, desenfreada por conquista de membros de igreja e movimentos aqui e acolá, mas uma coisa eu sei, estamos agora preocupados em viver a palavra. Eu sei que cada filho de Deus se preocupa em obedecer, em viver a palavra de Deus. Bem, Deus abençoe a cada um de vocês. Nós vamos ouvir mais uma faixa musical, em seguida nós vamos ler a Escritura, que se encontra lá no livro aos Hebreus, a carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 13, verso 8. Ou melhor, é isso mesmo, Hebreus 13, verso 8, é a carta de Paulo aos Hebreus. Quando você vai procurar em sua Bíblia, achando aí a página, né, o capítulo, o versículo, nós vamos ouvir mais uma faixa musical. Deus abençoe. Nas palavras deste hino vou cantar meu destino, oh meu Deus, neste grande mundo insisto em andar com Jesus Cristo, oh Deus. Contigo, meu amigo, protetor e rei, seguirei por onde for o teu amor que ampara. No fundo de um vale ou no monte além, seguirei porque quiseste me salvar. Não sei, meu Deus, sou pequeno, sou fraquinho, mas também teu caminho, oh
contigo, meu amigo, protetor e rei. Seguirei por onde for o teu amor que me ampara. No fundo de um vale ou um monte além, seguirei porque quiseste me salvar também, meu Deus. Sou pequeno, sou fraquinho, mas também o teu caminho. Oh, Amém. Graças a Deus. Muito bem. Deus abençoe a todos os nossos amados irmãos. Estava vendo ali muitas pessoas entrando aí e assistindo conosco. Eu quero vos dizer que realmente temos um coração limpo para sempre nos falar a verdade. Se não for para falar a verdade e pregar o que é verdadeiro, não se deve tomar essa tribuna, não se deve tomar este lugar. O que mais se vê são pessoas aí, né, procurando cauterizar as mentes das pessoas, colocando medo e tudo. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Irmãos, o que nós precisamos fazer é deixar o Espírito Santo dominar cada um. Aleluia! Glória a Deus. Somente o Espírito Santo deve ter poderio sobre nossas vidas. Ele nos vigia, Ele nos guarda, Ele sabe o que cada um de vocês precisa. E não é por muitos falar, não é por muito pessoal dizer, mas é o quanto você possa receber de Deus. E o desejo do meu coração é que você receba de Deus. Bem, Deus te abençoe. Vamos lá para a Escritura então, Hebreus capítulo 13, verso 8, que diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vou ler mais uma vez. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Né? Glória a Deus. Sabemos que Deus não muda, Deus não tem sombra de variação, Deus não faz as coisas assim como o homem, né? Que pega, fala uma coisa aqui, daqui a pouco já é outra coisa ali. Mas Deus, através de Jesus Cristo, Ele permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nunca falhou, nunca falhará. O nosso Deus eterno, o qual nós servimos, Ele ama se permanecer como Deus. Amém? Ele não troca a sua autoridade, Ele sempre permanece da íntegra do que Ele sempre falou, do que Ele disse, Ele sustenta. Amém? Esse é o Deus que nós cremos. É um Deus que não tem variação, é um Deus que não tem sombra de dúvida, é um Deus que nos liberta, nos coloca o homem e a mulher para decidir, livre, espontânea vontade, o que você quiser fazer. Se você quiser vir para Deus, você encontra refúgio em Deus. Mas se você quiser abandoná-lo também, você escolhe quem você quiser. Deus não fica aí forçando a ninguém a fazer, né, amar a Ele, ser que a pessoa não gosta dele. Mas Deus ama quando tem o coração contrito, necessitado, que entrega inteiramente sua alma, suas condições espirituais nas mãos. Deus abençoe. Irmãos, nós estamos com várias programações, meditando na mensagem, ouvindo a voz de Deus, a voz do sétimo anjo, misturada à voz do sinal. Amém? Como já sempre falamos aqui, que cada sinal tem uma voz. O sinal chama a atenção, a pessoa para analisar o que veio após o sinal. E sempre é uma voz advertindo, é uma voz sempre incentivando alguém a fazer algo. É uma voz sempre repreendendo alguma coisa. É uma voz que realmente muda quando um homem ou mulher encontra com a verdadeira voz de Deus. Aleluia, Ele é verdade. Temos relato da Bíblia
poderemos tomar horas e horas falando sobre isso, de tantos quanto receberam de Deus, pararam para ouvir de Deus e tiveram realmente a vida mudada. Porque eles realmente pararam para analisar o sinal de Deus. E através daquele, uma voz de Deus. Aleluia! E Deus se pôs a ajudar a cada um. Mas aqui na mensagem que nós vamos continuar, a partir do parágrafo 196, nós encontramos a reunião daquele homem incrédulo, Acabe. Já bem, quando Josafá foi lá, que eram 2 reis de Israel e Judá, então eles foram lá se perguntar se realmente os profetas, né, se eles eram dignos de sair para a guerra, Ramon de Gileade. Então, nós encontramos que tinha 400 profetas que comiam na mesa do rei, que vestiam pelo rei, e era paparicado pelo rei, homens que realmente não estavam preocupados com a verdade, mas estavam preocupados de estar de suas barrigas cheias, homens que realmente eram comprados por aquele homem perverso que era Acabe. Então eles foram lá perguntar se era mistério que eles pudessem ir à guerra Ramon de Gileade, e todos os 400 profetas falaram: você vai, Deus vai te dar o teu adversário, está inimigo na tua mão. Mas Josafá, como era um crente, e ele diz assim para Acabe: porventura não tem mais alguém aí que fala diferente? Porque, engraçado, 400 pessoas falaram a mesma coisa, e eram profetas, e profetizavam. Eles estavam sempre diante do rei, sempre ao bel prazer do rei, sempre trazendo coisas que agradavam ao rei. E Josafá, como sendo cristão, isso é a prova de que um cristão, irmão, uma pessoa que ama a Deus, que é revelado por Deus, ele não come qualquer coisa. Quando se vê esses centros internacionais, os movimentos falando a mesma coisa, mesmo a mensagem falando aquela mesma coisa, aquela mesma batida, e achando que tem que ser daquele jeito, e Deus trabalha de uma maneira diferente, e nós entendemos que o cristão realmente, ele quer algo diferente, entendeu? Mas que seja a vontade de Deus. Ele vai ouvir, mas aquilo não vai alimentar a sua alma. Então ele vai procurar, como Acabe falou: não tem mais alguém aí para nos ouvir. Mas tinha lá um homem chamado Micaías, inclusive a conversa deles, que nós vamos continuar no parágrafo 196, quando os 400 profetas profetizaram a mesma coisa. Então foram buscar Micaías lá no calabouço, porque ele estava preso. Mas veja só, que Micaías já foi divertido pelos profetas lá, e eles tinham um maior sobre ele, que era Zedequias, filho de Quinaná. Falou: olha, os 400 profetas falaram a mesma coisa, e você tem que falar a mesma coisa. Se você não falar a mesma coisa, então vai ficar corrupcionado, né? Mas ele falou assim: mas vive, Senhor, que eu só falarei o que Deus pôr na minha boca. Coisa boa, coisa louvável é quando o homem só fala o que Deus manda, só fala o que o profeta de Deus diz, só fala o que a Bíblia Sagrada diz, sem importar com o que diz e com o que pensa. Todo homem de Deus deve fazer isso, ser notório em sua vida, sempre segurar no que a voz falou, no que o anjo mandou, e firmar os seus pensamentos, a sua vida. Então, falando sobre Micaías, um homem de Deus, que estava separado das organizações. Veja só, e ele estava lá no calabouço. Acabe nem mesmo gostava dele. Você sabe que o povo de Deus, o adversário não gosta muito. Mas aquele homem fala muito sobre isso. Ele fala, aquela igreja fala muito sobre isso. Ele não gosta, na verdade, né? Porque a Bíblia é que fala isso. Muitos mesmo não gostam da Bíblia. Eles procuram de alguém instruído para fazer certas coisas alegóricas, que eles possam incrementar partes da Bíblia e tornar aquilo, se adequar ao sistema, à maneira que eles têm. Mas o verdadeiro homem de Deus é diferente. Ele vai falar o que Deus diz para falar, sem importar se vai gostar ou não, sabe que o senhor vai achar bom ou ruim, mas tem que falar, porque Deus tem seus homens para isso, porque no final dos tempos vai ser exigido que você ouviu. Agora, se você não ouviu, Deus nunca vai te chamar a atenção, mas primeiro tem alguém que vai advertir você. E ele tem feito nessa era através de um profeta mensageiro, que diz: mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, então se cumprirá todo o segredo de Deus, pelos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas. Amém? E nós sabemos que esse homem estava no calabouço. Ele era um profeta de Deus, Micaías.
E Acabe nem mesmo gostava dele, porque ele falava segundo assim diz o Senhor. Porque quando se fala assim do Senhor, aí então os pecados são descobertos. As mentiras são fracassadas. O pecado, o diabo fica realmente a olho nu diante da câmara espiritual de Deus. E o povo não gosta de descoberto. Mas graças a Deus, quem é de Deus gosta das coisas. Deus quer dar certo com Deus. Veja só, irmãos, que coisa mais maravilhosa esse homem de Deus. Então, depois de ouvir esses 400 profetas, Josafá disse: não tem mais nenhum. Pois ele achou estranho 400 profetas dizer a mesma coisa. Veja bem, que coisa. E ele quisera, veja só, obrigar a Micaías, veja, a atuar como os 400 profetas. Mas Micaías disse: vive o Senhor, que eu falarei que o Senhor me tocar no meu lado. O Senhor disser para falar. Aleluia. Então eu falarei. Irmão, não tem como abençoar o que Deus já amaldiçoou. Você vai ouvir promessa. Tem tanta gente que quer passar pano quente em coisas caídas, fedentinas, coisas perversas, quando Deus já amaldiçoou aquilo pela palavra. A Bíblia diz: a palavra que eu tenho pregado só de julgar no último dia. Já está julgado isso. E os homens querem pôr a mão e querem abençoar o que Deus amaldiçoou. Por isso você vê muitas coisas caindo pela cabeça. Muitos rodando aos poucos porque dão palmatórios a coisas erradas. Estão, veja bem, se adequando a certas coisas que Deus nem mesmo disse. Mas nós vamos ficar somente o que Deus disse para sermos abençoados. Amém? Então, se Deus amaldiçoou, disse para lá. Veja, lá estava o profeta. Aí o profeta dizia: o Espírito Santo é o nosso profeta hoje. Aquele Espírito Santo que veio desde o dia de Pentecostes ainda continua sendo o nosso profeta. E ele trabalha através dos seus vasos, do seu dom, como nessa era estamos vivendo. Então é ele ouvir, ok? Ao Espírito Santo de Deus falando através do homem, falando através de uma mensagem. Deus sempre usou o homem para isso. Nós não podemos questionar a Deus e omitir as coisas de Deus e dar por zerado as coisas que Deus faz. Mas entendemos que como ele trabalhou lá, ele ainda trabalha hoje. Como ele atuou lá, ele atua hoje. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Crendo você ou não, ele continua sendo Deus. Aleluia. Não é a sua incredulidade, seu pecado, sua vaidade, sua imoralidade, suas perversidades vai diminuir Deus da santidade que ele tem, que ele é. Nunca, jamais. Deus não retrocede, irmãos. Deus continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Então, que coisa maravilhosa isso para nós. Então, é o nosso profeta hoje. Falar é ouvir a sua voz. Veja só, falhar é ouvir a sua voz. Isso lhe dá condições para ficar no inferno. Quando você falha de ouvir Deus, ou você ouve Deus e não viu o que é dito por Deus, você está falhando a mesma coisa. Não é deixar de ouvir, não vou ouvir, não quero saber disso. Não quero nada sobre esse homem, sobre essa tal de Bíblia, essa tal de mensagem. Não é isso de não ouvir. Às vezes está ouvindo, mas também não pratica. Você está falhando em ouvir. Você ouve às vezes com o ouvido aqui, mas com o espiritual não está ouvindo. Então veja a mesma coisa para Deus. Você vai ficar realmente diante do teu julgamento, do juízo, para saber quando você ouviu de Deus, quando você leu de Deus, o quanto você pregou de Deus, o quanto você cantou de Deus, e você continua a mesma perversidade, não muda nada. Quando o Espírito Santo vem para fazer mudança, o Espírito Santo, antes dele vir cair no seu filho, aleluia, lá no tempo da Bíblia, o apóstolo São Pedro, veja só, irmãos, Pedro agia daquela maneira ignorante, mas quando o Espírito Santo desceu, que ele foi no dia de Pentecostes, recebeu, Pedro foi mudado. Então o Espírito Santo é que muda. Então usamos a voz do Espírito Santo para ser mudado. Amém? E outra coisa nós precisamos saber, então, falhar é ouvir a sua voz? Se você falhar, não falhe, querido. Atente para as coisas de Deus. Ouça e pratique e viva aquilo. Deus também não trata com grupos. Saiba disso, o profeta está dizendo. Deus não trata com grupos. Deus sempre tratou com indivíduos. Micaías não foi grupo. Elias não foi grupo. Aleluias. Que grandes coisas aconteceram. E nós podemos ver isso. Moisés não foi grupo. Deus sempre trabalhou com Elias. Deus sempre trabalhou com um só. Agora esse negócio de estar juntamente e achando que Deus é obrigado a ter tantos como esse tinha 400 profetas, quando Deus trabalha com um.
Às vezes é crítico, tem 2, 3, 4 profetas por aí. Deus trabalha com um profeta dispensacional. Isso resolve. A voz de Deus para nós hoje é a voz do sétimo anjo. Não tem oitava voz, não, a décima voz, não. A voz de Deus para os nossos dias é a voz de Apocalipse 10, 7, e encerrou o assunto. Acabou o assunto. Não adianta conjecturar, não adianta tirar J ou criar, não resolve. É o que Deus falou, porque é o mesmo ontem, tem hoje e eternamente. Como anunciou os seus servos, os profetas. Deus sempre fez dessa maneira. Então ele não trata como grupos, né? Você pode percorrer por toda a Bíblia. Deus sempre tratou com o indivíduo. E o sinal do tempo do fim terá uma voz do tempo do fim. Preste atenção, não deixe falar isso. O sinal do tempo do fim terá uma voz do tempo do fim. Então o sinal do tempo do fim não terá uma voz que já passou muito tempo. Lá do tempo da Bíblia, do começo para lá, ou do começo das eras. O tempo do fim agora terá uma voz agora clamando, ecoando de uma a outra dispensação da terra, de um lado a outra. Veja só, e aquilo fará para alcançar o último eleito. Então, de uma a outra extremidade da terra, a voz de Deus está bradando nesta hora. Então, o sinal do tempo do fim terá uma voz do tempo do fim. Deus abençoe. É o tempo do fim, é porque vai encerrar depois dessa voz. O tempo não será mais, diz a Bíblia, mas salvar alguns, tendo misericórdia até da roupa manchada na cara, eu creio que foi Santiago. Tendo misericórdia até da roupa manchada na carne. Salvar alguns. Por certo, eu posso estar falando a alguns nessa noite. E que você faça parte desse lindo, glorioso ramalhete de flor de Deus. Tá bom? Que Deus te abençoe, minha irmã. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que você realmente prossiga abençoado por Deus, ouvindo a voz de Deus, praticando o Senhor, vivendo de todo o coração a palavra de Deus. Não duvide. Se você não entende, mas se você crê, fique tranquilo. Se você não entende, não blasfeme, não jogue pedra, não fale o que não deve falar. Sempre ora, Senhor, tenha misericórdia de mim, o tempo está se findando, não sou salvo ainda. Ai de mim, ai da minha família, ai da minha casa. Veja, coloque-se na presença de Deus, coloque na brecha por você, por sua casa, antes que seja tarde demais. Não brinque com a sorte, não brinque com o tempo. Veja, Deus abreviou, você abreviou, fez um parêntese e tratando conosco agora, gente Deus, durante as 7 eras da igreja. E a última dispensação, a era gentílica, está terminando. E Deus logo encerrará com isso. Veja, depois voltará para tratar com os 144 mil judeus durante o período de tribulação, que é os 3 anos e meio aqui. Mas nós, os gentios, Deus já haverá encerrado o tempo conosco. Não adianta quando a praga começar, quando as pestes em escala maior vier, e você querer correr para os braços. O seu tempo é agora. Depois é para os judeus para assinar a mensagem de Moisés e Elias, 144 mil judeus. Então, se hoje ouvir a voz de Deus, não endureça os vossos corações, como eles fizeram a provocação quando saíram do Egito, indo para Canaã, e seus corpos pereceram, morreram no deserto, porque eram pessoas incrédulas. Veja só, pessoas que realmente lisonjeavam a Deus, falavam a Deus só dos lábios às vezes, mas o coração estava longe de Deus como sepulcro caiado, que a Bíblia fala. Não sejam desses, não faça parte disso, mas corra para o lado das ovelhas, corra para o lado bom, que está os filhos das filhas de Deus. Que correr para o lado bom é estar dentro da palavra, alinhado com a palavra, sendo batizado corretamente em nome de Jesus Cristo, tomando verdadeira ceia com pomado e vinho puro, participando e praticando o ato da babés, numa congregação que crê na palavra de Deus. Faça isso, meu irmão, faça isso, minha irmã. Esquece o sistema para lá, os movimentos que os homens fazem e tenta impregnar-se em você. Fuja disso o mais rápido possível e entre em Cristo Jesus, tá bom? Deus abençoe. Vamos continuar a mensagem a partir do parágrafo 196. Amém.
Said, isn't there another one we can consult the Lord by? He said, oh, there's one more. He said, I hate him. Said, he's Micah, the son of Imran. Said, I hate him. He's always saying evil. Então enviaram alguns mensageiros até. E alguns disseram, agora, Micaías, quero lhe dizer uma coisa. Agora, você sabe que ele foi excomungar do companheirismo, não faz muito tempo, porque você está sempre dizendo coisas más ao povo. Agora, você quer receber seu cartão de companheirismo de volta. Diga o mesmo que eles dizem, e eles o receberão prontamente. Mas acontece que ele realmente era profeta. Ele disse, vive o Senhor Deus, que eu só direi o que Deus me puser na boca. Oh, Deus abençoe o homem. Disse, esperem até esta noite e verei o que o Senhor me diz. Na manhã seguinte disse, sobe, mas vi Israel disperso como ovelhas que não têm pastor. Então ele tomou sua visão e a comparou com o que Elias disse, o que tinha acontecido a Acabe. Como poderia ele abençoar o que tinha sido amaldiçoado? Não importa o quanto nós somos uma nação devota. A igreja pentecostal, batista e metodista e assim por diante são uma igreja cristã. Mas como se pode abençoar o que Deus amaldiçoou? Não importa. Você diz, eu me uni a isso, eu fiz isso. Isso não tem nada a ver. Vejam o que vocês têm feito. Vejam a pentecostal, como baixou o padrão. Vejam o que vocês eram e vejam o que são agora. Não é à toa que os olhos estejam cegos. Então ele, Acabe, esse sacerdote lhe deu um tapa na boca e disse, ponham-no. E Acabe disse, ponham-no lá no cárcere interior. Quando eu voltar em paz, tratarei com este sujeito. Ele disse, se tu voltares, Deus não falou comigo. Está vendo? Lá estava um profeta, lá estava um sinal, lá estava sua voz. E falhar em obedecê-la trouxe juízo. O Espírito Santo é o nosso profeta hoje. Falhar em ouvir sua voz, ele está identificado na Escritura, que diria estas coisas. Jesus Cristo, a forma do Espírito Santo. Deus tratou com este único homem. Deus nunca trata com grupos, é com um homem. Elias não era um grupo, João não era um grupo, eles não eram um grupo ou uma denominação, nenhum deles, mas ambos condenaram tal coisa. Isso mesmo. João disse, não presumais, dizendo que temos por pai a Abraão. Mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E o sinal do tempo do fim terá uma voz do tempo do fim. E o sinal do tempo do fim será conforme o que está predito na Bíblia. E a voz do tempo do fim, que segue o sinal do tempo do fim, estará identificada exatamente na Escritura. Será a Escritura que foi prometida. Agora, lemos em Lucas 17 qual seria o sinal do tempo do fim. Seria como foi em Sodoma, uma promessa. E temos a Sodoma no natural. Por que não podemos crer no sinal aqui no espiritual? Se puderem ver as Escrituras também, Lucas 17 é o sinal. E Malaquias 4 é a voz. O sinal foi como Deus manifestado em carne, conhecendo os segredos do coração. E a voz de Malaquias 4 estava convertendo o povo dos seus credos à fé dos pais. Esse é o sinal. Sabem de uma coisa? Estou encerrando agora. Sinais geralmente são aceitos, claro, mas a voz que segue o sinal, não querem nada a ver com isso. Sim, o sinal de Jesus, como Messias de curar os enfermos, eles aceitaram. Mas certo dia ele disse, eu e o Pai somos um. Oh, que coisa! Essa voz não foi aceita. Disseram, tu te fazes Deus a ti mesmo, igual a Deus. Ele disse, eu sou o Filho de Deus. Oh, que coisa! Como Deus poderia ter um filho? Estão vendo? Longe esteja de Deus ter um filho. Mas veja, eles creram no sinal. Os enfermos podiam ser curados e isso é maravilhoso, isso é
excelente. Mas quando se trata da voz, não quiseram crer na voz. O que fizeram? Eles o expulsaram. E sabem de uma coisa? A Bíblia nos diz em Apocalipse capítulo 3 que nesta era da igreja de Laodiceia fariam a mesma coisa com ele. Ele estava do lado de fora da igreja. Essa é a palavra manifestada. Ele era a palavra manifestada. Ele ainda é a palavra manifestada. Se vocês podem crer no sinal de Sodoma, de Lucas, vocês podem crer nisso. Então, por que não aceitam a voz de Malaquias 4? Veja, por que não? Vocês podem ser vindicados. A única forma que pode ser feito é o sinal pode ser provado, mas vocês precisam aceitar a voz. Amém. Moisés foi comissionado a ir no natural, e tomar um sinal espiritual e chamar o povo de volta à promessa dos pais. Malaquias 4 é para retornar o povo à fé dos pais. Retorna, ó cego e disperso, ao que é teu. Amém. Encerrando, direi isso, este último comentário. O profeta disse, haverá luz no tempo da tarde. Olhem, ele disse, haveria um dia que não poderia ser chamado dia nem noite. Agora escutem, eu estou encerrando. Haverá um dia, deixe que isto penetre fundo e que Deus o ponha em cada coração nesta comunidade esta noite, neste auditório. Aleluia. O profeta disse, haveria um dia que não poderia ser chamado dia nem noite. Um dia, um tanto sombrio, chuvoso, nebuloso, mas disse que no tempo da tarde haveria luz. Amém. Agora lembrem-se, o sol sempre nasce no leste e vai para o oeste. A civilização seguiu o sol, vocês sabem disso. E note, o mesmo sol que nasce no leste é o mesmo sol que se põe no oeste. Agora, a civilização acompanhou o sol até que agora o leste ou o oeste se encontraram. Estamos na costa oeste, o leste e o oeste. E lembrem-se, o Evangelho seguiu na mesma direção. Nasceu no leste, a vinda de Jesus Cristo, o F-I-L-H-O, não S-O-L. F-I-L-H-O, o Filho de Deus, nasceu no leste, para o povo oriental. E agora há um dia em que as pessoas têm se unido à igreja, feito organizações suficientes só para ver. Queremos uma igreja, construiremos isso, construiremos uma escola, construiremos um hospital, instruiremos, teremos um seminário. Tem tido suficiente luz para fazer isso. Mas lembrem-se, a Bíblia disse, o profeta do Senhor, na Bíblia, que é assim, diz o Senhor, esse mesmo sol que brilhou no leste, brilhará de novo no oeste, no tempo da tarde. Haverá luz no tempo da tarde. Glória a Deus. O que ele faria? Isso faz exatamente o que ele disse em Lucas capítulo 17. No tempo do fim, quando o Filho do Homem estiver se manifestando, da mesma forma como ele foi no leste, o mesmo Filho brilhando, o mesmo poder, o mesmo Espírito Santo, a mesma coisa fazendo igual. Haverá luz no tempo da tarde. Amém. O mesmo Sol tem viajado, o mesmo F-I-L-H-O tem viajado. Desceu através do leste desde Paulo, saltou para a Alemanha em Martinho Lutero, saltou de novo em sua próxima puxada. E foi daí para a Inglaterra, a João Wesley, saltou o Oceano Atlântico para os Estados Unidos, para os pentecostais. E agora os pentecostais definharam e estamos na costa. Cada um deles se denominou igual a como fizeram no princípio. Fizeram uma organização que Deus amaldiçoou. Os pentecostais, que todos fizeram isso. Mas ele disse, haverá luz no tempo da tarde. Haverá um sinal que se levantará no tempo da tarde. Não falhem em ver isto, amigos. Não falhem em ver isto. Glória a Deus. Agora, o mesmo Filho daria a mesma luz. O mesmo S-O-L dá a mesma luz do S-O-L. O mesmo F-I-L-H-O dá a mesma luz do F-I-L-H-O. Agora, não sou eu dizendo isso. Todos aqui que sabem que a Bíblia diz isso, ergam a mão.
É exatamente isso. Agora, vocês podem, compete a vocês. believe that the Son of God Creiam que o Filho de Deus, Jesus Cristo, não está morto, está vivo. Ele está em humildade, humilde. Ele sempre habitou assim. A maneira de subir é descendo. Humilhem-se, afastem-se de suas ideias formais e creiam no Senhor Jesus. Amém. Vejam o sinal. Então creiam na voz. Retorna a nós, disperso que é Deus. Inclinemos a cabeça. Glória a Deus. and if they don't believe the voice of the first sign in the hand, E se não crerem na voz do primeiro sinal na mão, como foi com Moisés, então faz o segundo sinal. Então, se não crerem neste sinal, então toma água representando vida, que está no oceano ou no mar, derrama na terra, se tornará sangue. Heavenly Father, Pai Celestial, está realmente tarde agora, mas tu prometeste que haveria luz no tempo da tarde. Permite que a voz do nosso Evangelho penetre fundo o coração das pessoas, enquanto meditam nisso e estudam isso pela palavra. bless this Abençoa esta comunidade, Senhor. Abençoa estas pessoas. Ao vê-las sentadas aqui, famílias, pobres, filhos que são tratados rudemente. E isso, sabendo que Satanás fez isso só para cegá-los para a coisa quando ela chegasse ali. Que eles, esta noite, unânimes, creiam em Jesus Cristo, creiam em sua promessa, que ele ressuscitou dentre os mortos. Tu disseste, ao tempo em que não imaginem, então o Filho do Homem virá. Justamente quando a igreja tem seu vale mais, construindo edifícios de milhões de dólares. Seria melhor, Pai, creio eu, se voltassem a estar de pé na esquina, tocando um pandeiro, com um chapéu na mão, o velho tambor no canto, como o exército da salvação, do que ficar nestes grandes necrotérios esta noite, tentando se moldar segundo o mundo, tendo aparência de piedade e negando a eficácia dela. Amém. Concede, Senhor, esta noite e uma vez mais, Senhor, como Sansão clamou, uma vez mais, Senhor, uma vez mais, que se saiba que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, mesmo ontem, hoje e eternamente, e identifica-te em nosso meio, para que vejam o sinal, talvez creiam na voz. Nisto eu peço em nome de Jesus Cristo. Amém. No caminho vejo espinhos, mas eu não estou sozinha. Tenho Deus que me ajuda. Faça sol, faça frio, em vale seco sombrio, tenho Deus pra me guardar. Mas sei que além da luz daqui, vejo o céu a me surgir, como pleno alcançar. Em lutas e fadigas que passar, jamais vou desanimar. Tenho Deus pra me ajudar. Quando eu sou perseguida como um animal ferido, tenho Deus pra me olhar.
entre lágrimas e amarguras, e tristezas escuras, em Deus a consolar. Eu tenho, e tu podes ter também, a esperança que sustém, que Cristo está me guiar. Com fé, paciência e amor, venceremos o rancor. Temos Deus, nosso Senhor. Amém. Graças a Deus, né? Maravilha. Espero que essa palavra da salvação, palavra de libertação, permaneça no coração de cada um. Deus abençoe a todos. Estamos chegando no final de mais uma apresentação e espero que Deus tenha falado profundamente em vossos corações. Não vale meia-noite sem primeiro pensar nas coisas de Deus, ver como você está diante de Deus, entregar suas vidas nas mãos dele, se ainda não fez, né? Mas Deus abençoe os irmãos da conexão. Temos aqui o irmão Dex Santos, Paulo Martins, Tatiana Norberto, é o que eu tenho, tá? Os nomes aqui. Marlene Rocha, Deus abençoe você, no nome de Jesus Cristo. Eu quero oferecer uma oração. Você que está doente, está enfermo, aflito, necessitado, ou quer interceder por alguém mais, creia somente, levante uma de suas mãos e creia que Deus vai te ouvir. Amém? Amado Deus, Pai Celestial, depois de ouvir a sua palavra tão boa, tão maravilhosa, ela nos dá condições para receber, para orar, para esperar, para alcançar cada bênção. E agora, se tem alguém doente, enfermo em algum lugar, Deus, Senhor, levanta a minha mão em prol dessas vidas, essas mãos por certo tem algumas levantadas, que o Senhor as abençoe, onde estiver, cura os enfermos, liberta os oprimidos, ajuda cada irmão, alivia essas tensões. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, colocamos tuas mãos. Repreendemos todo o mal físico e espiritual, Senhor, desses corpos, que eles possam te adorar na beleza da tua santidade, Pai. Seja com cada um deles. Muito obrigado por mais esta vez. Obrigado por mais esta oportunidade. No nome de Jesus Cristo pedimos. Amém, Jesus. Amém. Amados irmãos, Deus abençoe. Amanhã, Deus permitindo, estaremos com transmissão ao vivo aí no tabernáculo aqui da Luz Machado, tá bom? Que o Espírito Santo nos ajude, que dê graça, que você caminhe na luz, a luz do Evangelho, a luz que resplandeceu nas trevas, a luz que veio para alumiar nossos caminhos, né? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. E nela estamos firmados. No assim diz o Senhor. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu muito obrigado pela dedicação, carisma aí de cada um de vocês que nos prestigiaram aí, né? Aí na conexão e ouvindo, participando conosco, alimentando juntamente conosco no pão da vida que tem descido do céu, que é a sua palavra. Deus abençoe, boa noite a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Meu muito obrigado. Amém. Nos conflitos de minha alma, a batalha contra o mundo, nessa luta tão diária, sozinho não estou. Tenho um amigo verdadeiro, invisível, mais presente, que nunca me abandonou. Olha, é Jesus o Nazareno, esse amigo de quem falo, é Deus forte de amor. É o príncipe da paz, Pai da eternidade, o grande Consolador.
Sozinho eu não estou. Tem dois olhos que me veem. Ele ouve o meu lamento, ele vê meu sofrimento, logo vem me socorrer. Sozinho não estou. Tem dois olhos que me veem. Ele ouve o meu lamento, ele vê meu sofrimento, logo vem me socorrer. É tão longo este caminho, olho e não vejo o final, mas eu não posso parar, e à frente é o ideal. O estreito é tão grande, mas eu vou sempre marchando para a pátria celestial. Mesmo que apareçam as lutas tão constantes nesta vida, mas não vou desanimar. Eu tenho Deus tão poderoso, Deus forte, varão de guerra, nele posso confiar. Amém. Sozinho não estou. Tem dois olhos que me veem. Ele ouve o meu lamento, ele vê meu sofrimento, logo vem me socorrer. Sozinho não estou. Tem dois olhos que me veem. Ele ouve o meu lamento, ele vê meu sofrimento, logo vem me socorrer. Sozinho não estou. Tem dois olhos que me veem. Amém. Ele ouve o meu lamento, ele vê meu sofrimento, e logo vem me socorrer. É tão longo este caminho, olho e não vejo o final, mas eu não posso parar, e à frente é o ideal. O estreito é tão grande, mas eu vou sempre marchando para a pátria celestial. Mesmo que apareçam as lutas tão constantes desta vida, mas não vou desanimar. Eu tenho Deus tão poderoso, Deus forte, varão de guerra, nele posso confiar. Sozinho não estou. Tem dois olhos que me veem. Ele ouve o meu lamento, ele vê meu sofrimento, logo vem me socorrer. Sozinho não estou. Tem dois olhos que me veem. Ele ouve o meu lamento, ele vê meu sofrimento, logo vem me socorrer.